Olá, bom dia. Bem, hoje estou fazendo a live aqui no grupo e o tema hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Voltei a fazer no sábado, né? A live. O tema hoje é zona de conforto. Você sabe o que é isso? Zona de conforto. Você já ouviu falar disso, né? As pessoas falam, você está acostumado, né, com a zona de conforto e tal. Zona de conforto, na verdade, esse nome ele não traduz bem o que ele é, o que é, né? Porque é um termo usado muito na área comportamental, na área da psicologia, da própria psicanálise e de outras abordagens terapêuticas. A zona de conforto, esse é um termo, tá, gente? Não é para levar literalmente, né, o nome. A zona de conforto é, na verdade, aquele espaço que as pessoas costumam se abrigar para permanecerem, tipo assim, seguras. Entre aspas, seguras. Então, a zona de conforto é, na verdade, uma zona, né, de fuga. De fuga. É um esconderijo, digamos assim. Por que é isso? Porque as pessoas, às vezes, se acostumam a ficar numa situação ruim, elas se acostumam com um lugar ruim na vida. Mas, por outro lado, enganosamente, a pessoa se sente ali segura. Tipo assim, essa dor eu conheço, esse sofrimento eu conheço. Então eu permaneço ali dentro dele e não tento nada de novo na vida. Entendeu? Então a zona de conforto nada mais é do que uma espécie de local de fuga. Por isso que você vê tantas pessoas que vivem mal, né? E vivem mal, e que quando você sugere para que elas reajam a esse viver mal, elas sempre têm um mas. Esse mas é tipo assim, mas se eu sair daqui, como é que vai ser para frente? Né? Se eu sair daqui, dessa posição, como é que os outros vão me ver? Tem tudo isso. Então, a zona de conforto é um lugar de fuga. Aparentemente, no nível do subconsciente ou inconsciente, ou até mesmo do consciente, a pessoa se ilude como tipo assim, tá ruim, mas tá bom. Essa é a zona do conforto, aonde que a pessoa não se propõe a mudar nada. Ela se acostumou àquela vidinha miserável ali e tem medo de sair dali. Um dos medos de sair da zona de conforto é o medo do sofrimento, é o medo da dor. Esse sofrimento, essa dor, ele é um elemento que a pessoa imagina. Então eu não saio daqui porque de repente eu posso vir a sofrer mais. Né? Então a pessoa fica ali. Quantas pessoas, né, nós conhecemos que vivem desse jeito? Uma vidinha comum, sofrida,
e que a pessoa não sabe sair dali. Quando a pessoa está nessa zona de conforto, ela deixa de ver as infinitas possibilidades que existem além daquele lugar comum que ela está acostumada. Tem pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira sofrendo num local de trabalho por medo de mudar o local de trabalho, digamos assim, por medo de sair dali, aonde que ela está desconfortável, e ir buscar um lugar onde que ela possa realmente expandir, né, suas potencialidades, tudo. Então, mas ela permanece ali. Por quê? Porque na cabeça dela, ali, ela conhece. Tipo assim, eu já estou acostumado a sofrer mesmo, então eu fico aqui porque aqui eu já conheço como é o sofrimento. E isso em todos os aspectos da vida. Nos relacionamentos, quantas pessoas vivem em relacionamentos ruins, relacionamentos que fazem mal para elas, mas não saem desses relacionamentos. Elas ficam ali. Por quê? Porque temem sair e ter que enfrentar a vida. E esse ter que enfrentar a vida, normalmente ela vê de modo negativo. Ela vê como tipo assim, se eu sair desse relacionamento e não encontrar nenhum outro, ou encontrar um pior. Então ela pensa sempre no negativo, percebe? Por quê? Porque a pessoa está sempre buscando justificativas para permanecer a mesma e na mesma posição existencial. Complicado isso, né? Mas isso acontece. E é muito, 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 viu? Então, a zona de conforto que a gente fala é, na verdade, uma zona desconfortável, mas que a pessoa, de tanto acostumar-se, faz parecer com que seja confortável. A zona de conforto, por exemplo, pode ser um lugar da depressão. A pessoa fica ali, mesmo deprimida, mesmo se sentindo inútil, mesmo se sentindo pequena, mesmo se sentindo incapaz de viver, e ela permanece ali. E aí se deprime. Porque a vida exige movimento da gente, o tempo todo. A vida está a nos exigir movimento. E movimento para o alto, movimento para cima, não é movimento para baixo. A vida está sempre pedindo mais de nós, no sentido de movimentação, né? No sentido de ir além do lugar comum. Essa coisa, a zona de conforto também, ela pode ser um local de muita ansiedade, um espaço de muita ansiedade. Porque a pessoa fica ali, ela sabe que está ruim, mas ela permanece ali e cria ansiedade, porque está sempre no sufoco, digamos assim. Sempre parece que a coisa vai piorar. E isso gera ansiedade. Se você permanece num lugar ruim, existencialmente,
né? Sempre você vai estar ali prevendo que algo pior ainda vai acontecer. Isso é super verdadeiro. Isso está sempre em evidência nas pessoas que se acostumam à zona de conforto. Veja bem, então você, nessa zona de conforto, nesse lugar de fuga, ele está sempre entre a ansiedade e a depressão. Tá? A melancolia, né, que é um estado depressivo também. Então a pessoa está sempre ali nesse estado. Ela não consegue se desvencilhar daquelas amarras, né, que aprendem ali. E muito do que prende as pessoas nessa zona de conforto, que é desconfortável, são as cargas do próprio passado da pessoa. Da onde ela resolveu acomodar-se ali, na esperança de não sofrer mais, né? Essa que é a questão, é por isso que é complexo isso, né? Porque a pessoa fica ali na esperança de não sofrer mais, ou tipo assim, de que esse sofrimento não aumente. Mas provavelmente esse sofrimento vai aumentar, aos poucos vai aumentar. E esse mal-estar, né, da ansiedade, da depressão, vai levar a outros tipos de sofrimento. Então, a zona de conforto, gente, não é uma boa. Não é uma posição existencial onde a pessoa deva ficar. Porque é tipo assim, você está aqui, nesse canto, e ali na frente existem possibilidades inúmeras de você melhorar, de você encontrar um outro lugar existencial que seja melhor. Isso é verdade, né? Esses anos todos meu como psicoterapeuta, inúmeras pessoas conseguiram fazer isso. Sair da zona de conforto para, entre aspas, gente, correr riscos e alcançar novas possibilidades de existência equilibrada e sadia, saudável. Porque o ser humano às vezes desconhece a si mesmo, desconhece as suas potencialidades. E por desconhecer essas potencialidades, ele acredita que ele é só aquilo que está ali. Então ele se acostuma, infelizmente, se acostuma ao sofrimento, à comiseração, ao vitimismo. Então fica ali. Existem pessoas também, quando eu falo pessoas é porque eu já conheci pessoas, muitas pessoas, você também conhece. Então, existem pessoas que você fica tempos, anos, sem ver a pessoa. Aí você conheceu essa pessoa numa posição X existencial. Então vamos melhorar esse exemplo. Você conheceu a pessoa vivia reclamando da vida, vivia sempre com dor aqui, dor ali, dor não sei aonde. Nada estava bom para ela. Né? Então o que ela sabia fazer? Reclamar, lamentar. Aí passam-se 1, 2, 3 anos. Aí você encontra a pessoa. Novamente, né? Se encontra. Aí você puxa o assunto. Como é que você está?
tudo bem, aí pronto. Aí você de repente viaja no tempo lá atrás, na última vez que você viu essa pessoa. Ela está fazendo as mesmas coisas. 3 anos depois, pode ser 5, pode ser 10, ela está fazendo as mesmas coisas. Lamentando disso, daquilo, reclamando disso, daquilo, se vitimizando, se sentindo inferior, por baixo, etc., cheio de mais dores, e assim vai. E essa pessoa, o que ela fez? Ela ficou ali, acomodada naquela zona de conforto, tipo assim, eu fico aqui, reclamo de lá, reclamo de cá e tal, mas aqui eu dou conta disso. Então ela não saiu para a vida. Quantas pessoas não saem para a vida? Tem gente, por exemplo, que acontece um infortúnio na vida dela e ela para nesse infortúnio. Não sai desse infortúnio. O pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, alguma coisa aconteceu com ela. Perdeu isso, perdeu aquilo, normalmente são perdas, né? E ela fica parada naquelas perdas. Ela fica parada. Essa é a zona de conforto. E a pessoa acha que é boa. Porque ela diz, bom, eu sou um sofredor mesmo, agora eu não tenho pai, agora eu não tenho mãe, agora eu não tenho aquele emprego bom que eu tinha, agora eu não tenho isso e tal. Mas esse espaço aqui eu conheço. Tipo assim, aqui eu lamento, eu choro e tal, mas não corro maiores riscos. Então a pessoa para ali. Quantas pessoas param na vida depois do infortúnio? Quantas pessoas? E vão até o fim, infelizmente, gente. Eu já vi 1000 casos desses. Infelizmente, as pessoas ficam ali naquela zona chamada de conforto, que é desconfortável, já falei, estou repetindo, e ficam ali. Como se a vida tivesse acabado ali. Por quê? Porque elas não querem correr riscos. Interessante, né? Já sofreu o infortúnio X. Aí ela para naquele infortúnio e fica só na lamentação, só na vitimização e não avança em busca de algo melhor. Então ela não vai além do infortúnio, além do acontecido, além daquilo que já é passado. Então ela não vai. É esse que é o problema. Então, a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente vai devagarzinho, entrando numa zona de conforto e vai ficando. Vai ficando. Então, a zona de conforto, gente, é uma zona desconfortável, é uma zona de padecimento. Mesmo que a pessoa não entenda isso, né? Porque as pessoas, numa situação dessa, elas não pensam. Então, ela fica ali. Instintivamente, ela acha que ela está abrigada, mas não está. Porque a tendência é só deteriorar a saúde mental, emocional e física. Né? Saúde espiritual, então, nem se fala, né, gente? Então, vejam bem como é que são as coisas. A questão é a seguinte, uma delas, é que para sair dessa zona de conforto, é necessário ativar em você, né, a sua consciência.
primeiro ativando a própria racionalidade. Tipo assim, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo com a minha vida? É só isso que é a vida? Porque, e tem outra coisa, tem gente que espera que a vida traga respostas para tudo. Quem tem que buscar as respostas são as pessoas. Sou eu, sou você, somos nós. Nós que temos que buscar respostas. O que é que eu posso fazer de melhor por mim? Essa é a pergunta. O que é que eu posso fazer de melhor por mim? Muitas coisas você pode fazer. Agora precisa compreender isso e agir. Sair, né? Sair desse casulo que chama-se zona de conforto. Porque você fica ali, feito uma lagarta dentro do casulo. Uma lagarta dentro do casulo não é legal. Ela fica naquela escuridão ali, ela fica presa ali. Quando ela rompe, aquilo é que ela vai ser borboleta. Já viu isso, né? Sabe disso? Então, nós não nascemos para ser lagartas, ficar presas dentro de um casulo. Nós nascemos para a autonomia. Nós nascemos para sermos borboletas, pelo menos, né? Nesse sentido. Entenderam? Então nós precisamos enxergar as possibilidades que existem na vida à nossa frente. Isso é uma questão também que tem a ver com o tempo, né? Com o tempo. Porque normalmente as pessoas que ficam numa zona de conforto desse tipo que eu estou falando, elas estão paradas no tempo. Normalmente elas estão no passado. A maioria das pessoas vive muito no passado. Aí alguém vai dizer, mas tem gente que fica procurando o futuro. Mas tem gente que só fica imaginando o futuro, idealizando o futuro, mas não faz nada. Então fica no passado, fica preso ali. E o tempo de fazer essa revolução, ou essa evolução, é o tempo presente. Então é hoje que você tem que começar a sair da zona de conforto. Não é amanhã, não é depois da manhã. Para finalizar, vou dar um exemplo. Assim, esses dias eu vivo pensando, escrevendo, lendo, pensando, meditando. Esses dias eu lembrei de uma senhora que eu conheci lá em Três Pontas. Uma senhora já um pouco mais de idade. E ela era assim, muito séria, muito até brusca, sabe? Aquela pessoa parece estar sempre mal-humorado, né? Por algum motivo eu conversava com ela. Ela era uma senhora, né, que eu conhecia os filhos dela e tal. E eu conversava com ela e comigo ela conversava. Até ria, ela ria, que às vezes de vez em quando eu falava uma besteira, sabe? Aquelas piadinhas bem boba. E ela ria. Mas eu via nela, né, aquela coisa, aquele sofrimento, aquela coisa toda e tal. Não vou contar a história dela aqui, mas fui ouvindo aqui, ouvindo ali, então fui sabendo, né, que ela tinha passado por umas situações bem complicadas na vida dela e principalmente no casamento e tal, papapá, traições, essas coisas, e ela engoliu tudo. Ela não reagiu, ela ficou ali. Entendeu? E aí, então, ela entrou nesse jeito de viver, nessa zona de conforto. Eu sou assim, né?
eu falo o que eu penso, não sei o quê, papapá, pipipi, e ali. Então ela foi. A vida toda dela, ela reprimiu todas essas coisas. Nunca falou nada para ninguém. Colocou tudo para dentro de si. E ficou nessa tipo zona de conforto, tipo assim, se eu não falo nada, ninguém fala nada, então tudo bem. Mas as coisas não são bem assim, né? Então ela reprimiu toda aquela insatisfação, tudo aquilo, e o que aconteceu, né? Ela acabou desenvolvendo um câncer. Fez tratamento, tal, papapá, e acabou, né, falecendo. Aí então você vai ver, mas uma história como essa eu conheço muitas, pelo meu próprio trabalho de pesquisa e tudo. Então, a zona de conforto, ela faz mal, gente. Essa coisa de ficar fugir da vida, principalmente nesse caso que eu digo assim, aconteceu um infortúnio. O que é um infortúnio, gente? É um acontecimento ruim na vida da pessoa, de grande proporção. E às vezes nem é de tão grande proporção, né? Então, a pessoa fica presa ali, fica presa nesse infortúnio e se fecha. E não sai, não acredita que existam outras possibilidades na vida a não ser aquele sofrimento. Então ela fica presa ali. Porque ali ela conhece. É tipo assim, aqui eu conheço a minha dor. Lá fora eu não sei. Entendem? Então, gente, é necessário fazer, de vez em quando, uma autoanálise para ver onde você está. Porque, de repente, você está se sentindo mal com você mesmo, se sentindo mal com o mundo, com o universo, etc. Mas porque você está parado. Você está parado ali dentro daquela zona de conforto, ao invés de buscar as possibilidades que a vida oferece fora desse ambiente existencial. Então, é isso. Outra hora a gente volta nesse assunto e pode avançar um pouco mais. Por hoje fica assim. Tudo de bom para vocês, né? Pode compartilhar o vídeo, pode dar o like se quiser. Eu sempre falo para as pessoas que essas lives que eu faço é uma espécie de doação que eu faço, né? Eu dou o meu tempo, dou um pouco do conhecimento que eu tenho, um pouco da vivência para compartilhar, na esperança de que possa vir a fazer bem para alguma pessoa. Então, se você compartilhar, de repente, com pessoas que você conheça, de repente nós possamos aí estar numa parceria nessa corrente do bem. Ok, gente? Muita paz, muita luz para todos vocês. E até a próxima.